Gravando. Então, vamos começar a gravar agora. Vai pegar. Oi, Antônio. Não, porque tem gente que não fez ainda. Tem gente que não fez. Próxima aula, sexta-feira, acho que dá. Acho que foi bem, né? Ana Paula Martins. Oi, Ana Paula. Bom dia, Samuel. Bom dia, Samuel. Gilberto. Bom dia, Bom Gilberto. dia, prof. Tudo bem? Uhum. Estou demorando hoje. Luísa. Oi, Luísa. Agora eu não posso brincar, né? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Aqui. Oi, Maria Clara. Sofia. A Gabriela. Oi, Sofia. Bom dia. Gabriela, Giovanni, João, Maria Eduarda, Marina, Natália. Muita gente falta ainda. Bom dia, Lu. Ai, ai, ai. Espera que eu joguei o cachorro em cima do Mercedo.
Olha essa cachorra louca. Qual é o nome dela pra você? Oi? Qual é o nome da cachorra? Hannah. Vai, pegar. A Hannah. Deu, agora vai brincar pra lá. Vai. Me deixa. Natália. Natália. Gabriela. Natália, bom dia. Oi, Gabriela. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu o vídeo, uma animação da lenda do Rômulo e Remo, que é a lenda de fundação de Roma. Conta a história do rei de Alba Longa, que na verdade ele era de Troia. Lembra que falava que ele era um herói troiano que fugiu, herdeiro de Aquiles, que perdeu a guerra de Troia, né? E aquela do cavalo de Troia, que os gregos eram um cavalo de madeira de presente para os troianos, para selar o fim da guerra. E os troianos levaram aquele cavalo de madeira para dentro da cidade, e estava cheio de grego dentro. E daí os gregos conseguiram entrar na cidade de Troia e destruíram Troia. E daí Aquiles fugiu e foi para a região da Península Itálica e lá fundou Alba Longa, né? O Enéas, na verdade não o Aquiles, mas o Enéas, que era o herdeiro de Aquiles, fundou Alba Longa. E ele tinha dois filhos, o Amúlio e o Númitor. E o Númitor tinha uma filha chamada Réia Sílvia. A Réia Sílvia, ela era a herdeira do trono, né? Mas o Amúlio, o tio, destronou, prendeu o irmão. O Amúlio prendeu o Númitor para poder governar Alba Longa. E prendeu a Réia Sílvia, a sobrinha, num templo das sacerdotisas de Vesta. Vesta era uma deusa, e as sacerdotisas de Vesta tinham que ficar presas no templo, elas não podiam sair. Tá? Elas não tinham contato com a humanidade. É como se fosse hoje as freiras, aquelas freiras que vivem na clausura, que não podem sair nunca, né? Que ficam dentro do convento só rezando, trabalhando, etc. Oi, Marinha. As sacerdotisas de Vesta não podiam sair também, porque a ideia do Amúlio era justamente essa, ela não pode sair porque ela não pode ter filhos, né? Porque se ela tiver filho, eles são os herdeiros de Alba Longa. Como ele tomou o poder, ele destronou o irmão, então ele prendeu a sobrinha, para que ela não tivesse filhos, e ele pudesse governar. Só que o deus Marte ficou sabendo dessa história, foi até o templo de Vesta, e vai engravidar a Réia Sílvia. E ela vai ter dois filhos, o Rômulo e o Remo, né? Que vão ser abandonados, ela não podia nem engravidar, mas ela vai ter os dois nenéns, eles vão abandonar o Rômulo e Remo no Rio Tibre, e daí o cestinho onde estavam os dois vai parar, uma loba vai acolher os dois, vai ouvir o chorinho do neném, vai acolher os dois, vai amamentar os dois nenéns. A loba, a lupa, né? Como é? Lupa é loba em latim. E daí aquela imagem famosa, né, da loba com os dois nenéns amamentando, assim, sendo amamentados. E depois um casal de camponeses vai pegar as crianças, vai criar essas duas crianças, o Rômulo e o Remo, até o dia que eles descobrem que, na verdade, eles são os herdeiros do trono de Alba Longa. E daí eles vão até Alba Longa, vai ter uma guerra com o tio,
o Amulho, vão prender o Amulho e entregar o trono de volta para o avô, o Númenor. E, em troca, ou em consideração, o avô deixou eles criarem uma cidade. Vocês então podem criar uma cidade. Em troca de terem devolvido o trono, vocês podem escolher um lugar e fundar uma cidade. E eles vão para o Lácio, para a região da Península Itálica, que eu mostrei para vocês, o Lácio. Eles vão lá naquela região para montar uma cidade, eles vão subir uma colina, mas eles vão criar uma discussão, porque o Remo achava que tinha que ser em um lugar, o Rômulo achava que tinha que ser em outro lugar. E eles vão começar a brigar e o Rômulo mata o Remo. E funda Roma. Lembra que a animação falava sobre isso? Os dois brigam, e daí o Rômulo mata o Remo e funda a cidade de Roma. E a questão era, o que tem de verdade nessa história, né? É óbvio que a gente sabe que é um mito, mas todo mito tem um fundo de verdade. O que será que tem de verdade? E a criação de Roma? Que Roma foi criada, ponto. Isso é uma verdade. Em algum momento, exatamente no ano 753, pois é, né? Matar ainda, né, Natália? Não é só brigar, é matar. Porque brigar, tudo bem, eu brigava com minhas irmãs, mas nunca matei nenhuma. Ainda mais para fundar uma cidade. Mas tem uma coisa tem várias coisas de verdade, né, nesse mito. Primeiro, que Roma, na verdade, foi fundada. Foi criada, né, uma aldeia que virou um reino, o reino de Roma, em homenagem a Roma. Pedro, o Rômulo existiu. De fato, ele existiu. O primeiro rei de Roma, o primeiro rei que a gente tem registro de Roma é um cara chamado Rômulo. Então, de fato, ele existiu. Só que toda a história do mito, ela não tem verdades. Ela existiu Roma e existiu o Rômulo. Agora, por que será que ele contou toda essa história? Por que eles contavam toda essa história do Rômulo? Para justificar por que ele foi o rei? O que eles queriam dizer que o Rômulo era? O Rômulo que existiu, né? E? Foi o Rômulo que existiu, né? O Rômulo existiu. Mas aí eles contavam toda a fundação. Isso era cantado, tá, gente? Esse mito era cantado. Eles cantavam toda essa história. A parte de matar o irmão não é verdade. Eles cantavam toda essa história, mas para quê? Por que eles cantavam isso? O que eles queriam dizer que o Rômulo era? Para mostrar o quão ele era forte? A ponto de sobreviver a tudo aquilo que aconteceu e ainda ter coragem de matar a irmã para poder governar aquela cidade? Mais do que isso. O Rômulo é filho de quem? Do Deus Marte. Do Deus Marte. Eles queriam, na verdade, dizer que Roma foi criada por Rômulo, que tem uma origem divina. Olhem o rei, ele tem uma origem divina, filho de Marte. Óbvio que ele não era filho de Marte, coisíssima nenhuma. Né? Até porque a gente não vê Deus nenhum caminhando pela estrada. Mas eles queriam criar um herói, para dar a ideia de que Rômulo era um herói, filho de Marte, herdeiro de Troia, tem uma origem grega. Roma tem uma origem grega mesmo, né? A boa parte da cultura grega, romana, é de origem grega. Os deuses têm um nome diferente, mas são os mesmos. Tanto que tu falou lá quando estava passando o vídeo, tanto que ele mostrou também que Roma foi fundada em meio a cidades gregas. Logo, eles foram copiando cada uma. Isso mesmo. Coisas os romanos copiaram, não, foram influenciados, na verdade, né? Muito pelos gregos. Da invasão, da ocupação dos gregos da Península Itálica. Muitos gregos fugiram para a Península Itálica. Quando os dórios, aqueles que fundaram Esparta, quando os dórios chegaram, foram os últimos, muitos gregos fugiram para a Península Itálica e fundaram ali várias cidades. E entre essas cidades vai ter Roma. Roma, na verdade, tem uma origem latina, é um povo latino, né, que migrou para aquela região e se fixou.
Só que como era um povo que estava começando, vai ser influenciado pela cultura grega, que era muito mais antiga do que a cultura desse povo latino. Tá? Agora eu vou projetar aqui uma Chefe, página. Roma vai ser tipo igual Grécia, que a gente viu bastante, teve bastante aula. Tem bastante aula. Nós vamos por períodos. Hoje, a hora que aparecer... agora eu sei como é que aparece. Ainda não apareceu, né? Apareceu. Tá chegando. Apareceu? Olha lá. Agora os cadernos em mãos. Monarquia, república e império. Roma tem 3 períodos. A monarquia, a república e o império. Qual a diferença de monarquia e império? Monarquia é uma pessoa só governando tudo, o império é um rei que é monarquia. Enfim, parece que é tudo junto, não é? Porque. Os dois têm rei. Né? Oi? Tanto a monarquia quanto o império, o imperador e a monarquia, os dois têm rei. Ana, agora, a diferença, Sofia, é que... Eu lembrei. É porque o Império, ele governa várias cidades junto. E Roma, como foi uma cidade que dominou muitas coisas, acabou virando um império porque dominou quase tudo ali. Isso aí, monarquia, o rei governa só Roma. Tá? O império, o rei governa Roma e uma série de reinos dominados. Roma vai dominar todo o norte da África, Egito, Marrocos, onde hoje é Marrocos, né, que era Cartago. Roma vai dominar onde hoje é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, pedaços onde hoje é Alemanha. Roma vai dominar Mesopotâmia, Fenícios, Grécia. Roma vai dominar tudo isso. Então, quando Roma dominou todo esse território, virou um império. Quando o rei governava só Roma, no começo, quando era só Roma, a cidade, o campo ali, o reino de Roma, daí era um rei, era um monarca. Depois da república, quando volta a ser monarquia, vai ser um império, porque dominava muito mais região. Mas a monarquia, que é o primeiro período que a gente vai estudar, a monarquia romana, é o primeiro período. Que corresponde ao período de formação de Roma. Quando eles se fixam, quando eles dividem os trabalhos, quando dividem campo e cidade, quando surge um rei, toda aquela história que vocês já conhecem, que é lá do começo do ano. Ok? Vocês pegam aquele conhecimento de vocês e coloquem aqui em Roma. Um povo que migrou para ali. Então, os latinos migram para o Lácio. Lácio é a região onde eles vão fundar Roma. Fundam uma cidade que divide... Onde é que é divide aqui no meu teclado? Não faço a menor ideia. Divide. Divide no meu é Alt e mais ali. Alt mais, vamos ver. Ai, que medo. Não é isso. O meu não é. É que divide... Vou botar, divide. Mais fácil, que é pensar. Campo e cidade. Surge o rei, divide as classes sociais. Então é bem o comecinho da história de Roma, né? Isso foi... André, só para mim, no meu caderno, a República foi a segunda, né? Segunda tem a República, isso. Ok, então já vou abrir aqui. A monarquia durou de 753 antes de Cristo a... Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá atrapalhando. Vai ter que decorar as datas? Não precisa decorar a data, tá? A 509 antes de Cristo. Tá vendo como é pouquinho tempo? Isso aqui é um A só. 753, lá no século 8, Lembra que é 7 mais 1?
Lá no século VIII, que os latinos se fixaram na região do Lácio e vão ser governados por um rei até 509 a.C. Em 509 a.C. vira uma república, que depois nós vamos entender o que é isso. Mas, por enquanto, vamos ficar na monarquia. Vão ter 7 reis. Basicamente, eles vão ter 7 reis. Ué, mas não é monarquia? Mas é um atrás do outro, assim, né? Prof, Oi. ali não seria a monarquia durou de 509 a 753? Não, porque, ó, lembra que quando é antes de Cristo, começa daqui para lá. Então, o mais antigo até o mais recente, mais próximo da gente. Quando é antes de Cristo, é o contrário. Lembram disso? Ué, mas agora eu não entendi, André. Não era pra estar no 509 antes ali? De 509 a Cristo? Ó, 1 ano antes de Cristo. 2 anos antes de Cristo. 3 anos antes de Cristo. Vai contando ao contrário, tá vendo? Ó? Então, de 3 a 1. Não, mas não tô falando disso, André. A gente tá falando do jeito que montou a frase. Monarquia durou de 753 a 509, tá certo? Porque aqui você tem que fazer em ordem decrescente. Ó, nós estamos em ordem crescente. Cristo nasceu, nós estamos em 2020. 2020, anos depois que Cristo nasceu. Então, do ano 10 até 2020, tem 2010 anos. Agora, antes de Cristo, então, tu começa lá do ano 753, veio vindo até 509. Bugaram? Entenderam? Mais ou menos. Estão registrando isso no caderno? Sim, senhor André. Oi? Sim. Sim, então foi. Olha lá. São 7 reis. Opa, alguém chegando. Peraí. Não sei quem foi que chegou. Aqui. João. Não consigo. Não sei se deu. Ó, são 4 reis romanos e 3 etruscos. Isso quer dizer o quê, gente? 4 reis eram de Roma e 3 eram etruscos. Etruscos é um outro povo. Isso quer dizer o quê? Cidadania ali era fácil? Oi? A cidadania ali, os estrangeiros podiam entrar também? Não sei. Não, ó. Isso quer dizer que durante a monarquia, a Etrúria invadiu Roma e os reis eram indicados pelos etruscos. Então, Roma surgiu, os primeiros reis são reis romanos, e uma coisa legal é que os reis romanos eram eleitos pelo Senado. Senado, a palavra Senado, inclusive, vem de Roma, tá? Senex. A palavra em latim significa velhos. Velhos. Eram 300 homens, cidadãos, né? Não eram todos que podiam participar, depois eu vou falar quem era cidadão, que votavam em quem seria o próximo rei. Gente, rei é eleito? A rainha da Inglaterra foi eleita? Não, é do nascimento. Não, né?
Isso passa de pai para filho. A rainha da Inglaterra é filha do rei anterior. Esqueci o nome dele. O rei do Japão, inclusive está vivo, agora passou o reino para o filho dele. Já passou, mesmo em vida. O rei da Espanha também. O rei da Espanha está muito velhinho, passou para o filho dele já o reinado, o mais velho. Quando a rainha da Inglaterra morrer, o filho mais velho dela assume o trono. Outro filho mais velho tirou, não quer mais ser rei. Então o filho mais novo vai ser. Pois é, pode ser assim, tá? Tem uma linha sucessória. Mas a monarquia, geralmente, a gente chama de vitalícia, para a vida toda, e hereditária, de pai para filho. No caso de Roma, olha que interessante, a monarquia era vitalícia, mas não hereditária. Quando o rei morria, não passava para o filho. O Senado, os senadores, escolhiam quem seria o próximo rei. Então, é uma monarquia diferente do que a gente está acostumado, porque na Roma Antiga, o rei ele era eleito para ser rei. Até a morte dele, ele governaria, mas depois viria alguém que poderia ser de outra família. Não necessariamente, aliás, nem era, tá? Da mesma família. Então, durante o começo lá da Roma Antiga, o povo chegou, os latinos chegaram, fundaram Roma, os primeiros reis eram romanos, mas em seguida, os etruscos, da Etrúria, invadiram Roma. Sabe onde é a Etrúria? Já ouviram falar esse palavrão? Etrúria, etrusco? Não, né? Ninguém ouve falar da Etrúria. Ruins, né? Os livros nem trazem a Etrúria. Os livros nem falam dos etruscos, né? Até porque a gente tem pouquíssimo vestígio sobre eles. A Etrúria ficava bem em cima da bota, lá na parte de cima do cano da bota. Eu tenho uma pergunta. Ah, As mulheres também poderiam ser eleitas, assim, ou não, vereadores? jamais. Nem eram cidadãos. Tá? Então vamos lá. A monarquia durou. O chat aqui da reunião, ele tá doido, falando que tá muito rápido. Chat mais devagar. Quem falou? O chat mais conhecido como Vitória Gabriela. E Natália, eu acho também, não sei. Tô indo muito rápido. Não, pra mim tá bom. Pra mim também tá bom, mas só a Vitória Gabriela tá falando que tá rápido. Beleza, eu vou repetindo e vou explicando. Maneja um pouquinho essa velocidade. Os latinos, que era um povo pré-histórico, nobre, migrava de um lugar para o outro. Os latinos estavam andando pela Península Itálica e resolveram se fixar no rio Tibre. Não é Tigre. Tigre é da Mesopotâmia. Aqui é Tibre. Um B de bola. No rio Tibre. E daí ali eles se fixaram, começaram a plantar, criar animais, daqui a pouco ficou muita gente, eles tiveram que dividir o trabalho, ficou uma parte que vivia na cidade vendendo as coisas, uma parte que vivia no campo produzindo, uma parte que protegia, uma parte que rezava, e daí surgiu alguém para governar. O primeiro rei era um rei romano, um cara chamado Rômulo, que para dar uma ideia de que ele era um cara lendário, herói, e tinha uma origem divina, criaram uma história, que é o mito de Rômulo e Remo, que é um mito, é uma alegoria, a gente já sabe disso, mas que tem um fundo de verdade, porque existiu o tal do Rômulo, que governou Roma durante um tempo, até que ele morreu, e o Senado escolheu o próximo rei. Tá? Não precisa vocês saberem a sequência dos reis. Isso a gente não cobra jamais dos alunos, tá? Não tem necessidade de vocês gravarem a sequência dos reis. Mas foi o Rômulo, o Numa Pompílio, o Túlio Hostílio, o Anco Márcio, o Tarquínio Túlio e o último, que é o Tarquínio o Soberbo. Já vou falar sobre o cara. Tarquínio Soberbo que me interessa. Oi? Tanto que não precisa gravar, tu nem anotou ele no Word, né? Não precisa gravar mesmo, tá? O que importa pra gente é que Roma, no começo, era governada por uma monarquia. E, durante essa monarquia, Roma foi dominada por outro povo, pelos etruscos, pela Etrúria. E os últimos reis de Roma eram reis que não eram eleitos pelos senadores de Roma, eram reis indicados pela Etrúria. Guardem essa informação. Porque daí, olha só,
Nesse período de formação de Roma, eu vou chamar de classes sociais, tá? Na época eles não chamavam de classes sociais. Né? Eles, de grupos, né? Quem vivia em Roma, tinham 4 grupos. André, vitalício, o que quer dizer mesmo? A vida toda, até a morte. Tá. E hereditário, o que é? Só para De me pai botar para aqui. filho. Hereditário de pai para filho. Não era de pai para filho, eles eram eleitos, os reis de Roma. Olha lá. Lembra das classes sociais em Esparta? Eupátrida, Diorgoi, Demiurgo, Teta, ou em Esparta não, em Atenas. Em Esparta, os Esparciatas, os Periecos e os Ilotas. Em Roma, tem 4 grupos, 4 classes sociais. A primeira delas, e a mais importante, eram chamados de patrícios. Os patrícios eram os únicos cidadãos. Os únicos cidadãos. André, desce um pouco do momento, que já tá saindo da página quase, da folha direita. Eram os únicos cidadãos donos de grandes propriedades de terras e escravos. Tá? Eram chamados de patrícios. São os primeiros que chegaram. A palavra patrício hoje, a gente poderia usar para irmãos. Né? Hoje a gente tem a patricinha, né? André, tem o meme do cavalo, não o do cavalo, mas tem o meme dos cavalos que eles dançam. Daí tem o Patrício. E daí o Patrício, ele é o bicho do grupo. Ah, mas não. Bom, na Roma Antiga, não. Na Roma Antiga, não era, aliás, está longe de ser assim. Na Roma Antiga, é o equivalente aos eupátridas. Tá? Os patrícios são aqueles que chegaram primeiro, pegaram as grandes propriedades de terra, né? São os grandes donos de terra, de escravo. Eles eram os únicos cidadãos. Para ser um senador, tinha que ser patrício e mais de 45 anos. Velho. 45 já era velho, tá, gente? Na Roma Antiga. Naquela época não tinha a medicina que tem hoje. E tinham, no Senado, tinham 300, eu já botei isso, né? 300 homens que era... Lembra a bulé de Atenas. A bulé de Atenas, o Senado em Roma. Tá? E também, somente podia fazer parte da Assembleia perdeu o acento, espera. Assembleia Curial. Curial. Homens patrícios, podiam fazer parte da Assembleia Curial. Aqui seria a Eclésia. Lembra da Câmara Baixa e a Câmara Alta? A Câmara Baixa é a Assembleia Curial. Todos os cidadãos, todos os patrícios que quiserem podem ir. Qualquer cidadão pode ir, né? Desde que seja patrício e homem. Já o Senado eram só 300 homens escolhidos pela Assembleia Curial, né? Com mais de 45 anos, e esses aqui, elegiam o rei. Tá? Esses aqui aprovavam as leis. Assembleia Curial, os cidadãos aprovavam as leis de Roma. Então, tinha a Assembleia Curial, onde todo cidadão podia ir, todo homem patrício, né? Depois tinha o Senado, que eram só 300, que eles que escolhiam quem seria o rei, que era uma monarquia eleita, que é diferente da monarquia de hoje em dia. Essa era a classe dos eupátridas, os patrícios. Tá? A segunda classe eram os plebeus. É assim que fala mesmo, tá? Plebeu. Os alunos sempre falam plebleu, sei lá por quê. Os plebeus eram os homens livres, donos de pequenas propriedades, camponeses, né? Poderia ser, trabalhadores
urbanos, pode ser qualquer coisa na cidade, comerciante, pode ter ferreiro, tecelão, ourives, que trabalha com ouro, faz ferramentas, bom, seja lá o que for, mas ele é livre, tá? Pobre e não cidadão. Ele não é considerado cidadão. Tá? Isso é o equivalente, os plebeus, gente, juntam os demiurgos, os tetas e os jorgóis em Atenas. Todos eram livres, né? Em Atenas. Demiurgos, tetas e jorgóis. Só que nenhum deles era cidadão, igual em Roma. Então, ó, existem os patrícios, os plebeus, existe um terceiro grupo, que eram os clientes. Alguns historiadores colocam os clientes junto com os plebeus, porque eles eram plebeus que prestavam serviço aos patrícios. Eles trabalhavam para os patrícios. Querem ver, por exemplo, um plebeu? Professor do filho de um patrício. Se eu fosse da Roma Antiga, eu seria um cliente. Eu ia trabalhar na casa de um patrício, ia ensinar os filhos do patrício a ler e escrever, ensinar história, não sei o quê. Em troca, eu teria um lugar para morar, eu teria uma vida relativamente boa, né? Eu seria livre. Um cliente, ele presta serviço para um patrício e mora lá na casa dele. Isso aqui é um exemplo. Mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Desde que ele prestasse serviço para um patrício, ele é considerado um cliente. Ele é um plebeu. Ele é livre. Ele é pobre. Ele não é patrício e ele não é, que é a quarta classe, escravo. Deixa eu botar para baixo, senão a Vitória da Sofia vai falar que não está dando espaço. Então, tem praticamente 4 grupos apenas, tá? Ou 3. Né? Porque o cliente é um plebeu. Então, patrício, plebeu e escravo. O escravo é por dívida. Se tu não consegue pagar uma dívida, tu pode ser escravizado como pagamento. Por invasão. Por dívida e por invasão. Tu pode se tornar um escravo. Então, esse aqui é óbvio que não é cidadão. E a diferença entre um escravo e um plebeu, qual é, gente? Os dois são pobres, vivem uma vida desgraçada. O escravo é preso e o plebeu é livre. Isso, olha aqui, ó. A diferença é que o escravo pode ser vendido. O plebeu não pode ser vendido. Ele pode ter uma vida miserável, mas ninguém pode vender ele. Tá? O escravo, o escravizado, é aquele que pode ser vendido. Tá? E geralmente era uma escravidão por dívida ou por invasão. Então, Roma, lá no começo de Roma, tinha 4 classes sociais. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Somente os patrícios eram cidadãos. Somente os patrícios participavam da Assembleia Curial, que é a Eclésia. Somente os patrícios podiam participar do Senado, que é a Bulé. Somente o patrício podia ser rei de Roma. Tá? Só que os últimos reis, depois que a Roma foi invadida pela Etrúria, os últimos reis eram etruscos. E se um rei é etrusco, qual é a função do Senado? A função do Senado não era eleger o rei? Agora não tem mais Senado. Se o rei é indicado pela Etrúria, os patrícios de Roma odiavam os etruscos. Imagina ter que indicar, vocês vão indicar quem vai governar a gente. É mais ou menos dizer assim, quer ver? Que quem vai governar o Brasil vai ser uma pessoa indicada pelos Estados Unidos. Sai, né? Como assim eles vão indicar quem vai governar o Brasil? Os brasileiros escolhem quem vai ser o presidente. É mais ou menos dizer isso hoje em dia. Então, os patrícios, os cidadãos de Roma, não gostavam dos reis que eram indicados. Especialmente o último rei. O último rei, um cara chamado Tarquínio o Soberbo. O que é soberbo? Soberbo não é aquele que só pensa em você? É o que se acha. Só pensa nele. Tarquínio o Soberbo. Quem é que chamava ele de soberbo? Ele mesmo, será? Eu sou soberbo. O povo de Roma. Os romanos chamavam Tarquínio de soberbo. Esse cara se acha, né?
O Tarquínio, o soberbo, ele queria tirar poder dos patrícios. Queria mandar sem senado, sem assembleia curial, sem nada disso. Por isso que os patrícios chamavam ele de soberbos, que ela se acha, né? Tá querendo mandar sozinho em Roma. E patrícios, né? Vão se revoltar contra o governo do Tarquínio, Daí se liberta? o governo, né? Vão tomar o poder e expulsar o rei Tarquínio, né? O rei de Roma. Ou seja, eles acabam com a dominação etrusca. E daí vem a segunda coisa lá Daí que é começa a república, é isso mesmo. Boa, Sofia. Sofia, né? Ó, se não tem rei, gente, uma monarquia sem rei não existe, né? Tem que ter um rei. Nesse caso aqui, como os patrícios é que vão governar e eles vão distribuir o poder entre eles, passa a ser uma república, que é usado até hoje, né? O nome do Brasil é esse, né? O nome do Brasil, de verdade, não é só Brasil, é República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Brasil. Tá? O Brasil é uma república. A palavra república veio de Roma. Veio do latim. Tá? Daí, quando eles expulsam o último rei, os patrícios passam a governar. Vai ter... Eles não chamavam de presidente, eles chamavam de cônsul. Vai ter um cônsul, que é patrício, que é eleito, que nem hoje em dia, um presidente eleito. E Roma passa a ser uma república. Ou seja, a palavra república, deixa eu botar para baixo aqui, meu quadro. A palavra república vem de res, que significa coisa, pública, que é de todos. Ó, Roma é uma coisa de todos. Deixa de ser uma monarquia, governo de um, para ser uma coisa de todos. O governo, ou Roma, passa a ser uma república, igual o Brasil. O Brasil é uma república. O governo coisa que eu não ouvi direito ali. Eles passam a governar e o cônsul é o que mesmo? Cônsul é presidente. Ok. O presidente passa a ser escolhido entre os patrícios. Não é etrusco, não é para a vida toda, é durante um tempo, então é presidente. É que nem hoje o Brasil. Roma passa a ser uma república. Esse período da monarquia romana é um período curtinho, são só 200 anos. Que tiveram 7 reis, os primeiros reis eram romanos, os últimos reis eram etruscos, os reis etruscos queriam diminuir o poder dos patrícios, os patrícios não gostaram disso, expulsaram Tarquínio, tomaram o poder de volta, e Roma voltou a ser Roma, não Etrúria. Daí começa a República Romana. É bem o comecinho da história de Roma, quando eles estão se fixando, quando as classes sociais se definem, né? E Roma deve ter chamado a atenção, né, gente? Porque para a Etrúria dominar, a Etrúria estava interessada em Roma. Afinal de contas, Roma tem um rio, o rio Tibre, que deve fertilizar aquelas terras. Então, André. deve ter incomodado os etruscos. Oi? Tu pode esperar um pouco pra gente terminar de escrever aqui. Posso? Vai acabar o tempo. Não vai dar pra começar a república. Oi, Você não, pode mandar o Word no Classroom? eu posso mandar o outro no Classroom? Posso. Depois eu mando para vocês o quadro branco. Se fosse em sala de aula, estaria um esquema. Tu colocaria uma bolinha, dar uma bolinha de uma setinha para outra, e um bonequinho andando para outro lado do mundo. Então, ó, a monarquia, matamos a monarquia. Ok? Monarquia, esse período do começo da história de Roma, Roma tinha um rei, o interessante e o diferente é que o rei era eleito pelo Senado,
Os senadores eram todos patrícios, com mais de 45 anos, velhos, né? A palavra senado significa velhos, e eram senadores que faziam as leis e mandavam para a Assembleia Curial. A Assembleia Curial aprovava ou não as leis. E daí estão todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos patrícios. E olha que interessante, a república é uma coisa de todos. Todos quem? Os patrícios. Somente os patrícios. A nossa república é muito maior, ó. É uma restrícia. Pois é. A nossa república é muito maior, porque a nossa república inclui as mulheres, inclui os pobres, os analfabetos, inclui qualquer pessoa com mais de 16 anos e, obrigatoriamente, com mais de 18 anos, são considerados cidadãos no Brasil. Né? Nossa república inclui muito mais gente. O mundo todo é assim, ou só Oi? no Brasil? Oi? É assim no mundo todo ou só no Brasil? É assim, não, em quase todos os países do mundo. Tem países que ainda não consideram as mulheres cidadãs, por exemplo. Alguns países islâmicos, Afeganistão, as mulheres não são cidadãs. Em alguns países, há monarquia e o rei não é eleito. O povo escolhe os deputados, escolhe os senadores, mas não escolhe o rei. O rei é vitalício e hereditário. Na Inglaterra, por exemplo, Japão, Espanha, Holanda, Bélgica, alguns O Japão países. é rei? Nem sabia. O quê? O Japão é rei? O Japão tem um rei. Só que ele não governa. Os reis hoje em dia não governam, né? Quem governa é o primeiro-ministro. No Japão se chama imperador, acho que não é rei que fala. É imperador, então. Mas ali é mais uma tradição, tá? Porque um dia o Japão foi um grande império. Hoje não é mais, é uma ilha. Mas um dia foi. É mais para mostrar a tradição que teve o Japão, que dominou a China, dominou a Coreia, dominou a Indochina, dominou uma série de territórios que já perdeu tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, perdeu tudo. Bien? Passamos? Sim. Bom, galera, então, ó, a gente já sabe que o rei de Roma, esse tal de Rômulo, que foi o primeiro, queria mostrar que ele era um herói divino, né, de origem divina, filho de Marte. Óbvio que não era nada disso, mas era mais para dar uma ideia de uma origem divina para Roma, né? Esse povo que veio dos deuses, que nasceu dos deuses, herdeiro dos gregos, da grande cultura grega, e que vai dominar, a gente vai ver isso, vai dominar o norte da África, a Europa, a Ásia, vai ser o maior império da história. E depois eu mando no Também, quando a gente estava estudando a Mesopotâmia, a gente chegou a falar da dominação dos romanos. Bom, gente, a gente se vê na sexta-feira. Na sexta nós vamos falar sobre a República. Vocês vão ver que o negócio vai ficar meio agitado lá em Roma também. Assim que nem em Atenas, o bicho vai pegar na Roma e a gente vai ver como Democracia. Tchau, André. Tchau. Até sexta, boa semana. Boa semana curtinha. Tchau. Tchau.